Pessoal, já iniciou a gravação. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, 21 de fevereiro de 2022, estamos aqui, para nossa última aula do semestre, Nossa última aula da disciplina de Didática da Matemática 1. E vamos encerrar nossas aulas, encerrar o semestre com a apresentação, do colega Natan. O tema da apresentação dele é o tema 8, e o tema 8, de acordo com a nossa ementa, fala sobre o uso de jogos no ensino de matemática. Então, é um tema extremamente importante que o Natan vai estar aí abordando para a gente, apresentando para a gente. Então, eu passo a palavra para você, Natan. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Conforme a professora explicou, o tema que eu fiquei responsável por apresentar hoje foi o tema de número 8, e é o uso do jogo no ensino da matemática, É um tema que a gente já vem trabalhando há muito tempo, e durante o curso a gente já viu vários pontos da importância do ensino da matemática. O artigo que eu escolhi para trabalhar esse tema, em cima desse tema, foi um artigo que foi publicado durante a EBRAP, que é o Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. E esse artigo foi escrito pela autora Priscila Balgemental. E o nome do artigo é O Uso do Jogo com Metodologia de Ensino na Matemática. Durante o artigo, ela vai trazer algumas exposições a respeito de como o estudante enxerga a matemática, Vai trazer alguns fatos a respeito da educação no Brasil, e ela vai fazer vai destacar alguns pontos do ensino da matemática durante a história, da educação no Brasil, que acaba provocando essa intimidação, esse sentimento que o aluno tem de que a matemática é algo difícil, algo complicado. A outra parte do artigo, ela vai trazer uma citação muito interessante, que eu acho que foi o ponto mais alto do artigo dela, que é a respeito de um comentário que está no livro O Conhecimento Matemático e o Uso de Jogos em Sala de Aula, que foi publicado no ano de 2012. Pela autora Grando. Essa autora é uma autora brasileira, se não me engano. E ela vai fazer ali alguns pontos que são comparativos com as vantagens do jogo em sala de aula e as desvantagens, porque existem sim desvantagens em utilizar o jogo se não for usado da forma correta, dessa utilização dos jogos. Então, na primeira parte do artigo dela, ela vai falar a respeito, como eu disse, desse motivo do aluno não enxergar a matemática como algo fácil, algo compreensível. E ela vai destacar que o método mais utilizado, o mais comum aqui no Brasil, é do professor explicar primeiro a parte do conceito e depois ele partir para a parte prática, com exercícios, e muitas das vezes esses exercícios eles não são algo que remetem à realidade do aluno, não é algo que o aluno consegue enxergar com facilidade. E isso acaba causando um distanciamento, porque o aluno tem o primeiro contato ali logo com a parte teórica, que geralmente é algo que ele já vem com um preconceito, achando que é algo complicado, e ele já começa a se distanciar da matéria. Então, uma comparação legal que a gente tem aí, que a gente pode fazer, é a respeito das aulas de física e química, que também tem conceitos matemáticos. E como é que o professor geralmente apresenta a aula de física e química? Ele traz primeiro a parte do cotidiano e depois ele vem com a parte teórica. Por exemplo, quando ele vai explicar a respeito do ciclo da água, como é que ele chega para o aluno? Ele fala, olha gente, hoje a gente vai aprender sobre a chuva. Ele não chega falando, olha gente, a gente vai aprender a respeito da evaporação da água. Ele não começa com a parte teórica, ele começa mostrando prático, por que aqui no Cerrado as chuvas acontecem em determinada etapa do ano? Vocês já perceberam que nos meses, por exemplo, nosso mês agora,
no mês 2 e 3 tem um grande volume de chuva, então ele começa trazendo ali a parte prática para o aluno começar a se aproximar da matéria e depois ele introduz a parte teórica. E ela faz esse apontamento, que seria algo interessante que o professor começasse mostrando algo prático. Por exemplo, você vai introduzir algo a respeito de geometria, você fala, por exemplo, a respeito de um sólido geométrico, uma coisa que vai ter volume, que ele vai ter largura, profundidade e altura. Usa o exemplo, por exemplo, da piscina, que muitas pessoas já viram ou conhecem. Ou então, fala do aluno a respeito de um refrigerante. O refrigerante tem um volume, e ele já vem escrito ali no rótulo, 2 litros. Então, o professor pode usar essas táticas para poder ter a aproximação do aluno. A respeito dos dados, ela vai mostrar também um dado que vem do PISA, né, que é o programa de avaliação estudantil, que é um programa feito internacionalmente, né, Programa Internacional de Avaliação Estudantil, e o Brasil ele se posiciona na numeração 58 de 65 países. Esse dado é de 2012. E ela traz esse como um dos motivos também da gente ver que o método que estava sendo utilizado para o ensino estava sendo um método que não estava sendo eficaz. E aí a gente chega no ponto alto que eu enxerguei do artigo, que para mim é o ponto que mais traz aí para a nossa realidade, que vai ser a realidade didática, quando a gente estiver dando aula de fato, e também para os nossos colegas que já dão aula, né, alguns já são professores até há um bom tempo, que é a citação que eu falei, né, do livro O Conhecimento Matemático e o Uso dos Jogos em Sala de Aula. O primeiro ponto que ela destaca como uma vantagem do jogo em sala de aula é a motivação do aluno. Quando o aluno se depara com um jogo, algo que ele vai ver que é algo interessante ou legal, ele já começa a querer se aproximar daquilo, ele já começa a gerar interesse. Esse é o primeiro ponto que ela coloca como uma vantagem do jogo. O segundo ponto é a facilidade de compreender um determinado assunto. Quando o aluno se depara com um jogo, com algo que já é interessante para ele, ele vai ter mais facilidade em absorver um conhecimento que vai ser passado naquele jogo. Um outro ponto, também de vantagem, pode gerar algo prazeroso no aluno. Porque a gente sabe como é interessante quando a gente discute, principalmente para quem gosta de jogos, né, para quem tem mais esse ímpeto de vitória, gosta de ganhar, quando a gente se depara com um jogo, um desafio, a gente quer resolver, a gente quer conseguir trabalhar naquilo, isso gera interesse no aluno, faz com que o aluno queira aprender e que ele absorva o conhecimento com mais facilidade, quando ele tem esse interesse, né? Um outro ponto que ela destaca aqui ajuda na identificação de possíveis dificuldades do aluno. Uma das vantagens principais também do jogo é que o professor pode usar o jogo como uma forma de identificar onde está o déficit na aprendizagem do aluno. Por exemplo, se o professor consegue aplicar um jogo em sala de aula que tem tanto a parte de conceito quanto a parte, no caso da nossa área de matemática, né? Ele tem a parte de conceito, também tem a parte de cálculo, e você percebe que durante o jogo o aluno conseguiu ir muito bem na parte dos conceitos, e ele não conseguiu bem na parte de cálculos, você já sabe onde você tem que trabalhar mais, onde você precisa ajudar aquele aluno a melhorar. E essa é uma das grandes vantagens do jogo. Você consegue ver qual é a dificuldade do seu aluno e durante as próximas aulas, ou até mesmo naquela aula, você consegue ajudar ele a evoluir naquela área que ele tem um déficit. E agora a gente vai entrar nas desvantagens, né? Que eu pelo menos, procurando, eu nunca tinha visto em nenhum outro artigo ou livro mostrando desvantagens de usar um jogo de sala de aula. Foi algo que me chamou muita atenção e é algo diferente que eu nunca tinha visto. Mas ela destaca, eu destaquei 3 pontos que eu achei que foram os mais importantes. O primeiro que pode tornar aquela prática aleatória, ou seja, o jogo pode se tornar aleatório. Se o professor não pensar muito bem como ele vai aplicar o jogo, e se o jogo que ele vai aplicar está ligado ao conteúdo, ao conceito que ele está explicando em sala de aula, o aluno pode identificar aquilo ali como algo aleatório. Ele vai chegar lá e vai ver, poxa, o professor explicou tal conteúdo, e ele passa um jogo que não tem nada a ver com o conteúdo que ele me passou. Parece que ele está querendo cobrir espaço de aula, não sei. Então, é importante que o professor tenha esse cuidado, que ele saiba escolher qual atividade didática que ele vai passar para o aluno de jogo, para que seja algo que seja conexo, que o aluno consiga identificar a ligação entre o conteúdo e o jogo.
Um outro ponto é, o sacrifício do tempo. Por exemplo, se o professor não identifica durante as aulas, por exemplo, as matérias que estão mais atrasadas e aquelas matérias que são mais importantes para a evolução do aluno, ou, por exemplo, se você tem um aluno de primeiro, segundo, terceiro ano, que ele provavelmente já vai estar começando a prestar vestibular, e existe uma matéria que é muito importante para o vestibular, e você acaba tirando tempo de aula, passando um jogo, que no final do semestre ele vai acabar tendo um déficit naquela matéria, é melhor que você não faça. Então, a autora também destaca esse ponto, que você tem que tomar cuidado para não acabar não gastando tempo com o jogo e fazendo seu aluno ter um déficit de aprendizagem. Um outro ponto que o autor destaca a consciência que o professor tem. Às vezes o professor tem uma falsa ideia de que todo tipo de conteúdo pode ser ensinado com o jogo, e nem todo conteúdo pode ser ensinado com o jogo. E também nem todo aluno vai ter facilidade de aprender o conteúdo com o jogo. A gente sabe que o método de aprendizagem de cada um é muito diverso. Então não tem como o professor querer ensinar um conteúdo completo só utilizando o jogo. O professor tem que se dividir na parte de explicação e na parte prática, porque tem muitos alunos que não conseguem entender com a parte prática, e tem outros que não conseguem entender com a parte prática, mas vão conseguir compreender com o jogo. Então ela traz esses comparativos que eu achei muito interessante a respeito das vantagens e desvantagens, que era algo que eu não tinha visto antes em nenhum outro artigo. E aí ela vai finalizar o artigo falando a respeito, fazendo uma conclusão a respeito dessas informações que ela colocou. E ela coloca ali que o problema que ela identificou foi essa recuos com relação à matéria de matemática, e ela identifica que esse recuo acontece por conta do método que é utilizado para ensinar matemática, essa questão que a gente comentou no início do professor, muitas vezes começar com a parte teórica em vez de mostrar para que vai servir na prática, e ela usa o jogo, né, que é o tema principal da nossa apresentação hoje, usa o jogo como uma ferramenta que vai atrair o aluno a querer aprender o conteúdo de matemática, se aproximar daquele conteúdo e saber a utilidade dele. E ela destaca que o jogo tem que ser bem utilizado com o propósito que o professor procura. Então, o professor tem que tomar muito cuidado na hora de escolher qual é o material didático que ele vai usar como jogo, para poder passar bem aquele conceito que ele quer que os alunos aprendam. E foi isso, professor, que eu analisei durante esse período desse artigo. Achei um artigo muito interessante, eu nunca tinha visto essa comparação, né, das vantagens e desvantagens. Eu espero que seja útil para os colegas. Para mim foi muito útil. Eu agradeço aí a oportunidade. Obrigado, professor. Ótimo, Natan, parabéns, tá? Parabéns aí pela sua apresentação, tá? Pela escolha aí do seu artigo, pelas palavras, pelo ensinamento que você trouxe aí para a gente hoje, tá? Foi uma apresentação muito, muito boa, parabéns mesmo. A Elma pediu a palavra? Não, só Deus parabéns. Sim, sim. Pessoal, eu vou pedir vocês só 5 minutinhos de licença, tá? Eu vou ali só rapidinho ao banheiro e já volto, tá? Em 5 minutinhos. Eu já volto.
Ok, pessoal, já estou de volta. Então, Natan, mais uma vez, parabéns, tá? E parabéns pela sua apresentação, foi muito, muito boa, excelente. O artigo que você trouxe para a gente, né, um artigo aí muito, muito bom, né, da autora Priscila, aí do Congresso, o artigo, eu só não entendi, eu tentei anotar de onde era o artigo, né, de um evento brasileiro de pós-graduação em educação matemática. Sim, professora. Ah, sim, então. Encontro brasileiro de estudantes de pós-graduação em educação matemática. Ah, então eu anotei certinho isso. Né, o título, né, do artigo que você trouxe, né, o uso do jogo como a metodologia no ensino da matemática. E essa autora Priscila, né, ela abordou os principais fatores que envolvem esse tema. Porque quando a gente vê, primeiramente, de início, né, o tema, o que é o tema? É o uso de jogos no ensino da matemática, né? Esse é o tema 8 da nossa ementa. Quando você vê lá, o uso de jogos no ensino da matemática, tanto o professor, né, tanto os professores quanto os alunos podem pensar assim: é um tema tranquilo, é um tema fácil. Trabalhar com jogos, né, dentro da sala de aula, deve ser muito tranquilo, né, deve ser muito fácil, muito bom. Mas, pessoal, né, a autora Priscila e também os outros pesquisadores da área, né, nos alertam, ao mesmo tempo que é um tema muito bom. E jogo, quem é que não gosta de jogo, né? Todo mundo gosta de jogo, a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas gostam de jogo. Mas é um tema que tem que ter cuidado, né, para se trabalhar, principalmente com alunos, né? Principalmente em sala de aula. Então, é um tema que requer atenção, requer cuidado, cautela, né? Aí para o desenvolvimento, né? Então tem que ter muito cuidado na preparação e no desenvolvimento aí, né, da aplicação dos jogos em sala de aula. E a autora Priscila também, ela traz para a gente, né, ela aborda muito aí, eu percebi que em diversos momentos ela cita, né, o porquê, né, que os alunos têm tanta dificuldade, receio, medo da matemática, né? Ela relata que muitas das vezes é devido à metodologia que o professor utiliza em sala de aula. Muitas das vezes é porque o professor, né, não tenta modificar a dinâmica da sua aula. O Natan exemplificou muito bem, né? O Natan trouxe aí exemplos muito claros para nós, né? O Natan trouxe grandes exemplos aí na sua apresentação, que o ideal para o professor, antes, né, dele trabalhar qualquer conteúdo, né, qualquer conteúdo da matemática, antes dele iniciar a teoria, ele tentar começar a aula com exemplos, mostrando onde aquele conteúdo se aplica primeiramente, para que aquele conteúdo serve, onde a gente pode aplicar aquele conteúdo da matemática, mostrar uma contextualização daquele conteúdo. Então, assim, tem vários caminhos, né? Vários passos que o professor pode tentar trabalhar com os alunos antes de iniciar a teoria em si. E isso geralmente não acontece, né, nas aulas de matemática. O que mais se encontra, né, nas aulas de matemática é o oposto, né? O que mais se encontra é os professores, né, iniciando os conteúdos já mesmo com a teoria, né? Iniciando com a teoria, definição. Então, assim, aí acaba que faz com que os alunos, né, não tenham, né, muito interesse, né, motivação por aprender.
Então, por isso, né, a autora Priscila, por isso a autora Priscila, né, por isso a autora Priscila, né, ela tenta, né, mostrar esse outro caminho, essa outra conduta, essa outra metodologia que o professor pode utilizar, né, na sala de aula, antes de trabalhar, né, a teoria. E o seguinte, a professora, né, o Natan mostrou para a gente aí, o Natan mencionou muito que o que mais marcou ele nesse artigo, né, foi a autora trazer bem claramente, né, bem nítido aí as vantagens e desvantagens dos jogos, né? Porque qualquer metodologia que o professor vá utilizar em sala de aula, né, qualquer ferramenta diferente que o professor vá levar para a sala de aula, sempre tem, né? Por exemplo, se o professor, né, não planejar da melhor maneira, não pesquisar, estudar, elaborar com antecedência, fazer um bom planejamento daquela aula, daquela atividade com antecedência, ele pode sim cair em alguns erros, né? E aí é onde que existem, né, aí as desvantagens, né? Porque a princípio a gente pensa assim, não, tem só vantagens, né? Você levar o jogo para a sala de aula, né? A princípio, né, geralmente, né, os professores, né, os alunos pensam, não, só tem vantagens, mas deve-se ter o cuidado para não cair nos erros, né? Então, o Natan mostrou isso muito claro para a gente, né? As vantagens e desvantagens aí da utilização de jogos no ensino, né, da matemática. As vantagens, né, são muitas, né? São muitas vantagens, né? Conforme o Natan mencionou para a gente, né? Primeiramente, né, a fixação de conteúdos, o jogo, né, ele permite, né, o aluno fixar muito mais e muito melhor o conteúdo, né? O jogo faz com que o aluno, né, se sinta mais curioso, empolgado em aprender aquele conteúdo. E o jogo também, né, outra vantagem, né, é que ele permite aí a introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão. Né, o Natan mencionou isso para a gente. Às vezes é um conteúdo difícil para o aluno entender. E muitas das vezes não é fácil o professor transmitir aquela teoria para o aluno. Então, se o professor conseguir relacionar aquele conteúdo com algum jogo, é a melhor estratégia de ensino para aquele momento, né? Então, o jogo permite isso, né? O professor aí, né, introduzir teorias, conceitos, né, de difícil compreensão, fazendo com que os alunos consigam aprender de uma maneira mais simples, mais clara, né, mais fácil. Outra vantagem também, né, aí dos jogos, né, é o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas. Muitos autores apontam, né, essa grande vantagem, né? Essa autora Priscila menciona, e também vários outros autores, né, relatam isso, que através aí da utilização de jogos, né, é possível você desenvolver estratégias de resolução de problemas matemáticos. Outra grande vantagem, né, dessa didática, né, que é o uso de jogos, é que ela permite e fornece a interdisciplinaridade. Essa é uma outra grande vantagem que há. Por exemplo, o professor de matemática, ele pode elaborar um jogo também
que envolva não só a matemática, mas que envolva também outras disciplinas. O professor de matemática pode, né, montar uma equipe de trabalho com o professor de biologia ou com o professor de geografia e eles montarem um jogo em comum. E esse jogo, né, trabalhar tanto a matemática quanto a biologia ao mesmo tempo, ou a matemática e a geografia, ou a matemática e outra área do conhecimento. Então, o jogo permite, né, essa interdisciplinaridade. Porque o que é a interdisciplinaridade? Que é tão cobrada para que nós, né, a gente que vive o ambiente educacional, é muito importante a gente vivenciar a interdisciplinaridade. É essa junção das diversas áreas do conhecimento. É a gente tentar trabalhar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento juntos. É a gente tentar trabalhar juntos conteúdos da matemática junto com o conteúdo de biologia, de geografia. Isso é a interdisciplinaridade, né? É a junção de conhecimentos, né? De áreas diferentes da ciência. É uma área comunicando com a outra. E isso é muito, muito importante. E os jogos permitem isso, né? Os jogos facilitam essa maneira. A outra grande vantagem, né, que os jogos permitem, pessoal, é a socialização, né? Essa interação social entre os colegas, né, entre os próprios alunos e entre alunos e professor. Então, essa atividade tão dinâmica que é o jogo, né? O jogo permite essa grande interação social, essa grande socialização, que é importante dentro da sala de aula. O que acontece? Porque aquela aula tradicional, né, a aula tradicional, só que onde o professor passa conteúdo no quadro, né, passa exercício, essa aula, ela não gera tanta socialização entre os colegas, ela não gera tanta integração social, ela não gera um trabalho coletivo entre os colegas e também entre colegas e professor, não. Para que haja uma maior socialização, uma maior integração social, um maior momento coletivo ali entre alunos, aluno com aluno e aluno com professor. O ideal para se ter esses momentos é ter aulas diferenciadas com a utilização desses recursos, como exemplo, os jogos. Os jogos é uma grande ferramenta que permite isso. Então, porque quando o professor vai trabalhar o jogo dentro da sala de aula, de início, primeiramente o jogo, a maioria dos jogos não se joga sozinho, né? Eu acho que eu nem conheço o jogo também, né? Assim, a maioria dos jogos se joga em equipe, em grupo. Então, aí já tem esse grande benefício, né? O professor forma grupos de alunos. Então, isso facilita muito e melhora o convívio dentro da sala de aula. E também outra vantagem, né? A gente até já falou, né? Da motivação e interesse dos alunos, né? Os alunos se sentem muito mais motivados, empolgados, curiosos, participam muito mais da aula, quando o professor leva, por exemplo, os jogos aí para ensinar matemática. Agora vamos falar, né, das desvantagens. O Natan mencionou aí para a gente várias, né, as principais, né? Quais as principais desvantagens desse recurso, né? Desse recurso didático, que é o uso de jogos. Como eu disse, não tem só vantagem, né? Principalmente se o professor não tomar cuidado, o professor vai se deparar com desvantagens, né? E por exemplo, a primeira desvantagem é o quê? A aula perder o foco. E isso depende exclusivamente do professor.
Se o professor não tiver cautela, a aula perde o foco sim. Porque o que acontece? Se o professor leva o jogo para a sala de aula, o objetivo é o professor mesclar aquele momento lúdico, prazeroso de se jogar, mas ao mesmo tempo tem que mesclar com o conteúdo da matemática, com a teoria. Então o jogo tem que trabalhar com a teoria. Então, durante o momento que o aluno está jogando, ele tem que estar aprendendo o conteúdo. Porque se for só o jogo em si, perde o foco, né? Perde o foco do conteúdo. Então, né, essa é a primeira desvantagem que pode acontecer caso o professor, né, não tome os devidos cuidados. A segunda desvantagem, né, é o risco de cair nos mesmos vícios de erros, né? Se o professor aí não planejar muito bem a aula, né, a atividade. Quais são esses mesmos vícios de erros, né? Então infelizmente tem essa chance do professor cair nos mesmos vícios de erro. Vou explicar em detalhes para vocês. Por exemplo, as aulas tradicionais, né, onde o professor utiliza ali quadro e giz, se o professor, né, for mantendo sempre essa dinâmica, quadro, giz, lista de exercício, livro, caderno, então acaba que os alunos, né, pensam assim, nossa, mas, né, essa aula às vezes é um pouco chata, cansativa, o professor não muda nunca, é sempre a mesma coisa, né? O professor não traz nenhuma dinâmica para a gente, nenhum momento diferente, nada. Então, se o professor não tomar cuidado, pode acontecer o mesmo com os jogos. Porque o que acontece? O jogo por si só não trabalha sozinho, ele não faz o papel dele sozinho. Então, se o professor não elaborar uma ótima atividade por trás do jogo, se o professor não elaborar uma atividade curiosa, empolgante, que vai conseguir chamar e atrair a atenção dos alunos, de nada vai adiantar. Então, não adianta o professor só levar o jogo para a sala de aula. Né? O jogo por si só não atrai a participação dos alunos, a curiosidade dos alunos, né? Então tem que ter todo um planejamento, toda uma estratégia preparada inicialmente. Então, dando continuidade, né, aqui ainda falando das desvantagens, né, o Nathan também mencionou muito sobre isso, que é, né, a prática e aleatória. A prática aleatória, pessoal, como eu disse para vocês, né, não adianta o professor, né, levar só o jogo para a sala de aula e tentar introduzir esse jogo ali em qualquer conteúdo. Pessoal, não adianta. O professor vai ter que estudar, identificar onde aquele jogo se encaixa entre os mais diversos conteúdos da matemática. Porque tem que haver a junção, o casamento certinho entre esse jogo, ele é indicado para tal conteúdo de matemática. Esse conteúdo de matemática, eu quero tentar trabalhar ele com algum jogo. Que jogo que eu poderia utilizar? Cabe ao professor pesquisar, investigar, estudar. E é como o Nathan disse, né? O Nathan nos informou, né? A autora Priscila mencionou no artigo dela e vários outros autores da matemática, né? Da educação matemática, relatam isso. Não são todos os conteúdos de matemática que permitem essa interação com jogos. Não são. Infelizmente, tem conteúdo de matemática que não dá para aplicar jogos. A maioria dos conteúdos dá sim. A maioria dos conteúdos de matemática é possível a inserção e você mesclar com o uso de jogos. A maioria permite. Só que o mais difícil, para muitos professores queixam,
é encontrar esse jogo ideal para aquele determinado assunto. O Nathan, né, mencionou muito bem sobre isso, né, que o professor tem que estar muito atento para verificar se o jogo está ou não de fato relacionado com aquele conteúdo. O professor tem que estar muito atento, né, entre essa ligação. Outra desvantagem que pode acontecer também, o Nathan trouxe para a gente, é em relação ao tempo. Pode ser ao tempo de aula ou ao tempo do número de aulas que ainda resta naquele período, né? Seja naquele semestre, naquele mês ou naquele ano, né? Então, assim, por isso que tem que ter todo um planejamento por trás. Porque o professor precisa, né? Por isso que não é fácil, né? A profissão de professor, né? O professor precisa trabalhar as teorias, o conteúdo, precisa conseguir fazer com que os alunos aprendam, assimilam o conteúdo. E o professor precisa encontrar as melhores maneiras para fazer com que os alunos aprendam. Então, se o professor decidir usar os jogos, ele tem que fazer um planejamento do tempo também, do tempo de aula. Naquela aula, quanto tempo a gente vai ficar com a teoria e quanto tempo com os jogos? Ou se ele for fazer um planejamento maior, eu vou elaborar uma atividade, né? O professor pode refletir. Vou elaborar uma atividade que vai envolver aí uma atividade maior, um jogo maior, que vai consumir mais de uma aula, porque às vezes tem atividades que consomem 2 ou 3 aulas ou mais, né? Então, o professor deve fazer esse planejamento do tempo. Será que eu, professora, eu posso pegar aí 3 aulas ou 4 aulas para a gente poder trabalhar esses jogos? Deixa eu verificar como que está o cronograma. Então, tudo isso o professor tem que verificar antecipadamente, né? E então, galera, eu já vou finalizando, né? Já são 8h20. Pessoal, esse tema envolve, né, muitas reflexões, muitas discussões. É um tema que aborda um grande leque aí de discussões, porque os jogos, né, se a gente for verificar na história em si, o jogo é muito antigo, né? O jogo existe aí, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, se a gente for verificar a história dos jogos, né, como surgiram os jogos, então o jogo tem um grande papel, né, no ensino. A história nos mostra isso. E se a gente for tentar conhecer um pouco dessa história, como de fato, né, o jogo foi introduzido no ensino, não só do ensino da matemática, né, mas como que o jogo, como que foram, né, as primeiras utilizações dos jogos dentro dos ambientes educacionais, né? Tudo isso são temas, né, que são abordados, né, são tópicos e temas que são abordados nessa grande área, quando a gente fala de jogos, né, a utilização de jogos em sala de aula. E os autores lançam aí muitas e muitas perguntas, né, sobre a questão dos jogos. Depois, vale a pena vocês pesquisarem mais, porque é um assunto muito, muito bom. É um assunto muito bom, muito interessante e que vale muito a pena, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês trabalharem com os alunos de vocês. Porque, na maioria das vezes, olha, tudo depende do professor. Tudo depende do professor. Se o professor fizer um ótimo planejamento antes, planejar a aula, elaborar com todo cuidado a sua aula e aquela atividade com o jogo, de uma forma bem antecipada, dá certo. Dá certo. O professor vai conseguir grandes resultados com seus alunos. Então, se o professor fizer uma atividade correta, com esse planejamento necessário, né, esse planejamento antecipado necessário, o professor vai sim conseguir ótimos ganhos aí com seus alunos.
porque a autora, a Priscila, né, como o Natan mostrou para a gente, ela fecha o artigo dizendo isso, que os jogos, né, os jogos têm um alto poder, né, de auxiliar no ensino e na aprendizagem da matemática. Os jogos auxiliam muito, se forem utilizados, né, da maneira correta, tá? Pessoal, eu vou abrir a palavra, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser aí participar ou contar alguma experiência, agora a palavra é de vocês. Bom, gente, eu já escrevi meus parabéns e reforço os parabéns aqui. Tema muito bom, muito pertinente e bem interessante. Uma linha de raciocínio que ninguém tinha pensado até o momento. Eu gostei. Parabéns aí, colega. Sim, muito bom. Pessoal, eu estou abrindo aqui no sistema para a gente poder fazer chamada, tá? Porque agora, né, como eu uso o OBS, né, não grava o chat, as mensagens. Então vou utilizar esses minutinhos que falta aí para eu poder fazer a chamada. Pessoal, então, antes de eu fazer a chamada, né, eu vou só encerrar aqui a gravação. Natan, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Você fechou aí muitíssimo bem nossas aulas do semestre. Você fechou muito bem aí a apresentação dos seminários, tá? Parabéns pela sua ótima apresentação, tá? Eu vou interromper aqui a gravação para eu poder fazer a chamada.